Miyamoto Musashi foi um lendário espadachim japonês, estrategista, artista e escritor, cujo nome se tornou imortal através de histórias sobre sua habilidade incomparável e seu recorde invicto de 62 duelos, a maioria deles até a morte. A trajetória dele é incrível, da selvageria jovem à sabedoria madura. Celebrado como um Kensei, ou Santo da Espada, Musashi foi honrado com um título reservado para guerreiros cuja maestria supera até mesmo os maiores mestres da espada, um status ao qual muitos aspiram, mas poucos conseguem alcançar. Ele foi o fundador do Nitenichiryu, um estilo distinto de esgrima conhecido pelo uso de duas espadas. Essa técnica revolucionária para a época passou a definir sua abordagem no combate. Porém, a influência de Musashi vai além das batalhas. Ele é o autor do Livro dos Cinco Anéis, uma obra atemporal de estratégia marcial, filosofia e percepção espiritual. Acredita-se que Musashi lutou na batalha crucial de Sekigahara, o maior e mais importante confronto da história feudal do Japão. Ele também participou do cerco de Osaka, uma série de conflitos brutais entre o shogunato Tokugawa e o clã Toyotomi. Essa campanha culminou na queda dos Toyotomi e marcou o fim do período Sengoku, uma época de guerras intermináveis. Até hoje, Musashi é amplamente considerado o maior espadachim que já existiu. Seu legado perdura não apenas nas histórias sobre sua habilidade em combate, mas também na sabedoria de seus escritos, que continuam a inspirar guerreiros, filósofos e buscadores da verdade em todo o mundo. Esta é a sua história. Miyamoto Musashi nasceu em 1584 na província de Harima, em uma época de intensa agitação. Era o capítulo final da Era Dourada dos Samurais, quando as últimas batalhas decisivas das guerras feudais estavam sendo travadas. Ele veio ao mundo como membro de uma família samurai, imersa nas tradições de disciplina marcial e honra. Seu pai, um mestre espadachim e chefe do próprio dojo, era habilidoso no combate e severo no caráter. No entanto, por trás da máscara de autoridade, ele guardava ressentimento em relação ao filho. Vendo no jovem Musashi um espírito rebelde, arrogante, crítico e desobediente, a relação deles era distante e amarga. Aos 8 anos de idade, incapaz de suportar a natureza fria e autoritária do pai, Musashi fugiu de casa e encontrou refúgio com seu tio Dorin, um monge budista. Por 5 anos formativos, Dorin cultivou os talentos do garoto, não apenas nas artes marciais, mas também em caligrafia e pintura, buscando temperar a selvageria do jovem com disciplina espiritual e artística. Mas a chama da natureza feroz de Musashi continuava acesa, e quando ele completou 13 anos, o caminho de sua vida tomaria um rumo decisivo e violento. Um dia, um espadachim errante chamado Arima Kihei chegou à vila, um duelista experiente que havia viajado por todo o Japão aprimorando suas habilidades em combate. Com audácia destemida, o jovem Musashi desfigurou o aviso afixado e ousadamente escreveu seu próprio nome no lugar do oponente original. Foi um ato de desafio e imprudência, algo que não poderia ser ignorado. Quando um mensageiro chegou ao templo de Dorin para anunciar que Arima havia aceitado o desafio, o monge ficou atônito. Ele implorou em nome de Musashi, apontando para a juventude e inexperiência do garoto. Mas Arima foi inflexível. A única redenção que ele aceitaria seria um pedido de desculpas pessoal feito no horário e local marcados. O dia do duelo chegou. Quando Doran começou a pedir desculpas, Musashi avançou de repente, empunhando um bastão de madeira de quase 2 metros. Com um grito, ele desafiou Arima diretamente. O espadachim respondeu com um golpe rápido de sua lâmina, mas Musashi desviou, encurtou a distância e jogou Arima no chão. Enquanto ele lutava para se levantar,
Musashi o atingiu entre os olhos e lhe deu uma surra brutal, espancando-o até a morte com seu bastão. O assassinato de Arima foi brutal, psicótico, sem qualquer estilo ou habilidade formal, mas Musashi havia vencido seu primeiro duelo e matado seu primeiro homem aos apenas 13 anos de idade. No ano de 1599, com 15 ou 16 anos de idade, Musashi deixou sua aldeia e nunca mais olhou para trás. Ele confiou os pertences da família, móveis, armas e outros objetos de valor à sua irmã e ao marido dela. A partir daquele momento, ele viveria por um único e inflexível credo. O objetivo de qualquer duelo é vencer por qualquer meio necessário. Essa filosofia inflexível moldou seu caminho, permitindo que ele criasse um estilo único e mortal de esgrima. Abraçando a vida de um guerreiro errante em busca de aprimorar seu espírito marcial, Musashi percorreu o país em busca de desafios e combates. Aos 16 anos, ele registrou um feito notável em seus escritos. Quando eu tinha 16 anos, derrotei um estrategista habilidoso, Tadashima Akiyama, um encontro que quase certamente terminou com a morte de Akiyama. No ano de 1600, Musashi se viu envolvido em um dos eventos mais importantes da história do Japão, a Batalha de Sekigahara. Por mais de um século e meio, o Japão esteve dividido por uma guerra civil, com senhores da guerra rivais disputando o título de Shogun, o supremo governante militar do Japão. 2 anos antes, no ano de 1598, Toyotomi Hideyoshi, o homem mais poderoso do Japão, havia morrido, deixando seu filho de 5 anos como herdeiro. Na luta caótica pelo poder que se seguiu, mais de 160 mil guerreiros se reuniram nas planícies próximas à vila de Sekigahara. As forças se alinharam em 2 grandes campos: o exército do oeste, composto por senhores da guerra leais, lutando em nome do herdeiro criança de Hideyoshi, e o exército do leste, liderado por Tokugawa Ieyasu, um dos, se não o mais poderoso senhor da guerra do Japão. Entre o mar de guerreiros, havia milhares de espadachins errantes esperando conquistar honra e emprego no campo de batalha. Musashi era um deles. Ele se juntou ao exército de Ukita Haidei, um daimyo proeminente e general da coalizão ocidental. Dizem que Musashi lutou ao lado dos homens de Ukita no que se tornou um dos confrontos mais ferozes da batalha. Musashi lutaria contra as tropas de Fukushima Masanori. Inicialmente, as forças de Ukita empurraram seus inimigos para trás, ganhando vantagem, mas logo o desastre aconteceu. Sem o conhecimento das forças de Ukita, vários generais aliados haviam secretamente desertado para o lado de Tokugawa. Quando os traidores se voltaram contra os antigos companheiros, a batalha mudou drasticamente. O exército do leste tomou o controle do campo e as forças do oeste foram esmagadas. Como Musashi sobreviveu ao massacre ainda é um mistério. O que se sabe é que ele lutou com coragem e distinção. Apesar de perderem a chance de virar samurais, os guerreiros sobreviventes, feridos e de armadura, foram caçados e mortos. Miyamoto Musashi, escapando por pouco com vida, tornou-se um fugitivo. Embora ele tivesse apostado e perdido tudo, a batalha deixou uma marca indelével em seu espírito. Ele pensaria nas lições dessa batalha por toda a vida. Pelos próximos 4 anos, Musashi vagou pelo país sem riqueza, sem armadura e sem reputação em seu nome. Ele viveu em quase total pobreza, levantando-se com o sol e dedicando inúmeras horas todos os dias à busca incansável pela maestria e pela esgrima. O jovem, antes impulsivo e sedento por glória através da violência, começou a mudar. Seus encontros com a morte e o caos da batalha haviam temperado seu espírito. Na solidão e nas dificuldades, uma disciplina mais profunda se enraizou. Durante esse período transformador,
Musashi aperfeiçoou sua distinta técnica de duas espadas, uma forma revolucionária de combate que se tornaria tanto seu legado pessoal, é uma arte marcial. Ao contrário dos estilos tradicionais, que dependiam do uso de uma única espada com as duas mãos, o método de Musashi enfatizava equilíbrio, fluidez e adaptabilidade ao usar uma espada em cada mão. Ele achava que segurar a arma com as duas mãos limitava os movimentos e deixava a resposta do guerreiro mais lenta. Sua inovação permitiu uma forma de luta mais dinâmica e responsiva, adequada à imprevisibilidade de uma batalha real. Após anos de reclusão e autodisciplina, muitas vezes treinando sozinho nas montanhas, Musashi emergiu da natureza selvagem, não mais como um andarilho imprudente, mas como um guerreiro de habilidade formidável. O jovem guerreiro logo partiria para Kyoto. No ano de 1604, Musashi chegaria à cidade, que na época era a capital imperial do Japão. Nos últimos 4 anos, Musashi viveu em reclusão, dedicando-se inteiramente ao aperfeiçoamento de sua técnica das duas espadas. Agora, aos 21 anos, ele saiu da obscuridade com um objetivo singular: conquistar renome como um dos maiores guerreiros do Japão. Ele entendia que, se conseguisse derrotar os mestres de uma das mais prestigiadas escolas de espada de Kyoto, seu nome se espalharia por todo o país como fogo selvagem. Os irmãos Yoshioka, Seijuro e depois Chishiro eram os líderes da renomada escola de artes marciais Yoshioka. A reputação deles era excelente. Para entender o prestígio da escola deles, é preciso saber que os Yoshioka já haviam servido como instrutores oficiais de espada dos shoguns Ashikaga, os governantes mais poderosos do Japão. Entre seus alunos notáveis estava o próprio Ashikaga Yoshiteru, um shogun famoso por sua habilidade lendária com a espada. Durante sua vida, ele foi considerado um dos melhores espadachins do país. Dos 2 irmãos, Seijuro era o mais velho, conhecido por seu foco intenso e comportamento calmo, características que lhe davam uma vantagem distinta no combate. Seu irmão mais novo, Chishiro, era impulsivo e temperamental. Quando Musashi os desafiou, eles zombaram da ideia. Para eles, ele era um andarilho sem nome, pouco mais que um camponês. No entanto, eles não podiam ignorar sua linhagem. O pai de Musashi, Shinmei Munisei, já fora considerado um mestre espadachim por mérito próprio, e essa reputação exigia que os Yoshioka aceitassem o desafio. A lenda conta que, durante a vida do shogun Yoshiteru, uma luta formal foi organizada entre a escola Yoshioka e o pai de Musashi. Munisei venceu por uma margem de 2-1, um resultado que feriu o orgulho dos Yoshioka. Essa lembrança ainda persistia, uma afronta transmitida por gerações. Agora, com Musashi diante deles, eles viam uma oportunidade não apenas de provar sua própria superioridade, mas de vingar a honra de seus predecessores. Enfurecidos e ansiosos para restaurar o nome da família, eles concordaram em enfrentar o jovem guerreiro. Segundo a lenda, no dia do duelo marcado, Yoshioka Seijuro, o mais velho dos 2 irmãos, estava pronto e sereno, aguardando seu desafiante. No entanto, Musashi não estava em lugar algum, as horas se passaram. Esse atraso não foi um acidente, mas uma estratégia deliberada. O modo como Musashi desestabiliza o adversário antes de sacar a espada. A cada instante, a famosa concentração de Seijuro ia se desfazendo. Por fim, Musashi apareceu calmo e indecifrável. A lendária compostura de Seijuro já estava quebrada. Os 2 homens se enfrentaram, cada um armado com um bokuto, uma espada de treino de madeira. Pelos termos, um só golpe definiria o vencedor. Com precisão clínica,
Musashi avançou e desferiu um golpe devastador no ombro esquerdo de Seijuro, quebrando seu braço e encerrando o duelo. Envergonhado e derrotado, Seijuro abriu mão de seu título como chefe dos Yoshioka e se retirou do mundo dos guerreiros, abraçando o caminho tranquilo de um monge zen. Mas o nome Yoshioka ainda não havia perdido sua fúria. O irmão mais novo, Denji Shiro, impulsivo e vingativo, desafiou Musashi já no dia seguinte, desta vez para um duelo até a morte. Mais uma vez, Musashi chegou atrasado, tempo suficiente para inflamar a raiva de Denshiro até a imprudência. Assim que o duelo começou, Musashi agiu rápido. Com um único golpe rápido na cabeça, ele derrubou seu oponente instantaneamente e, segundo alguns relatos, o atingiu com tanta força que ele morreu na hora. Com ambos os irmãos derrotados, a escola Yoshioka, que já foi uma venerável instituição de esgrima, estava em ruínas, seu legado destruído pelas mãos de um obscuro ronin de uma vila rural. A liderança do clã passou para Matashitiro, um garoto de 12 anos, desesperado para restaurar a honra da família. O jovem herdeiro lançou um desafio formal ao homem que os havia desonrado. O duelo foi marcado para o anoitecer, um detalhe que despertou a suspeita de Musashi. Pressentindo traição, ele chegou ao local mais cedo e se escondeu na escuridão ao redor de um templo. Sua cautela era justificada. Quando o garoto chegou, não estava sozinho. Escondidos nas sombras estavam homens armados, espadachins, arqueiros e atiradores, prontos para armar uma emboscada. O garoto era apenas a isca. Antes que pudessem agir, Musashi atacou. Saindo das sombras, ele avançou contra o garoto e o decapitou com um único golpe impiedoso. Cercado por inimigos, ele sacou sua segunda espada e lutou para abrir caminho pela emboscada, abatendo aqueles que buscavam sua vida, antes de desaparecer nos campos de arroz ao longe. Assim a escola Yoshioka chegou ao fim. Entre os anos de 1605 e 1612, Musashi viajou pelo Japão em uma jornada conhecida como Peregrinação do Guerreiro, uma busca pessoal pelo aprimoramento marcial. Ao longo do caminho, ele participou de inúmeros duelos, aprimorando suas habilidades a cada confronto. No ano de 1607, aos 24 anos de idade, Musashi procurou um oponente formidável, agora conhecido apenas pelo sobrenome Shishido. Esse homem era um espadachim respeitado, famoso pelo domínio do Kurashigama, uma arma composta por uma foice presa a uma corrente com uma extremidade pesada. Shishido, ao ouvir sobre a crescente lenda de Musashi, estava determinado a acabar com a ideia de sua invencibilidade. Quando eles se encontraram, Shishido imediatamente começou a girar a corrente de sua arma, e o peso de ferro cortava o ar em arcos mortais, assobiando. Musashi observou o movimento cuidadosamente, até admirando a elegância da técnica para medir a distância e o alcance da arma giratória. Musashi passou sua espada longa para a mão esquerda e sacou a espada curta com a direita, adotando a guarda reversa pouco ortodoxa com duas espadas. Então, sem hesitar, ele avançou, girando a espada curta acima da cabeça. Em um movimento estranho, quase hipnótico, Shishido ficou surpreso. A lâmina girando o desconcertou e quebrou sua concentração. Quando Musashi diminuiu a distância, Shishido instintivamente começou a recuar. Naquele momento crítico, justamente quando seu oponente começou a recuar, Musashi lançou a espada curta com uma velocidade e precisão impressionantes. A lâmina atingiu Shishido bem no peito. Sem hesitar, Musashi avançou e terminou o duelo, abatendo seu adversário atônito com um único movimento fluido. Após derrotar Shishido, Musashi viajou para a nova capital, Edo, atraído pelo desejo de desafiar aqueles com reputações formidáveis.
Ele travou inúmeros duelos, mas os adversários estavam se tornando cada vez mais escassos. Em 1612, aos 29 anos, ele chegou à região de Chugoku. Nos 2 anos anteriores, ele permaneceu em Edo, tentando marcar duelos, mas seu status de fora da lei lançava uma longa sombra, impedindo-o de enfrentar os melhores espadachins da época. Frustrado, mas não desanimado, ele voltou à estrada ansioso por combates. No entanto, até esse caminho era dificultado, pois a rígida máquina da burocracia determinava que todo duelo fosse oficialmente autorizado, um processo atolado em atrasos. Musou Gonosuke era um samurai renomado e o fundador tradicional da escola Korui de Jojutsu, a arte marcial do bastão curto. Assim como Musashi, ele era um espadachim errante movido pela busca de oponentes dignos e pelo aprimoramento de sua técnica. Além de seus duelos, ele ensinava esgrima para poucos escolhidos e sua reputação cresceu como um guerreiro formidável que, segundo a lenda, derrotou muitos dos melhores do Japão sem jamais provar o gosto da derrota. Diziam que ele já tinha encontrado e derrotado o pai de Musashi. Quando Musashi ficou diante dele, disse que Konosuke perguntou, com um certo desdém, se a técnica do filho era equivalente à do pai. Musashi respondeu calmamente: "Se você já viu a técnica do meu pai, então já viu a minha." O duelo começou. Konosuke, cheio de confiança, avançou com a espada em punho, mas Musashi, calmo e sereno, desviou do golpe com facilidade. Num piscar de olhos, ele cruzou sua espada longa e curta em uma defesa em forma de X, prendendo a lâmina de Gonosuke e interrompendo o ataque com um controle impecável. Surpreso com a facilidade da derrota, Gonosuke saiu em silêncio. A dor foi maior que qualquer lâmina. Buscando compreensão, ele se retirou para um mosteiro, onde se dedicou à meditação e à introspecção. O duelo mais célebre de Musashi foi contra o famoso samurai Sasaki Kojiro, um guerreiro tão habilidoso com a espada que ganhou o temido título de Demônio das Províncias Ocidentais. Segundo a lenda, na primavera do ano de 1612, Musashi, com 29 anos, foi até Kokura, no norte de Kyushu. Lá, ele foi recebido por Nagaoka Sado, um samurai vassalo do clã Hosokawa e ex-aluno do pai de Musashi. Por destino ou coincidência, outro grande espadachim também estava em Kokura na mesma época, Sasaki Kojiro. Enquanto Musashi ainda estava construindo sua reputação como duelista, Kojiro já era um mestre consagrado, amplamente considerado um dos melhores, se não o melhor espadachim de todo o Japão. Sua reputação o precedia. Não apenas era imbatível em combate, mas também era conhecido como um homem refinado, culto, elegante e habilidoso na arte dos modos cortesãos. Na época, Kojiro era hóspede de honra da família Hosokawa no castelo local. Dizia-se que em breve ele se juntaria à comitiva pessoal de Hosokawa Tadaoki. Kojiro era muito respeitado por uma técnica que criou, o golpe da andorinha reversa. A história descreve como uma manobra enganosa em que, após desferir um golpe descendente e poderoso, o espadachim de repente torcia o pulso para lançar um corte ascendente igualmente mortal, pegando seu oponente de surpresa. Segundo a lenda, Kojiro havia aperfeiçoado esse movimento cortando andorinhas no ar em pleno voo com sua katana. Outros afirmavam que a técnica imitava o movimento fluido e imprevisível de uma andorinha pouco antes de alçar voo. Musashi, porém, era um guerreiro totalmente diferente, misterioso e fora do comum. Ele havia surgido aparentemente do nada, sem reivindicar mestre, escola ou linhagem. Embora sua habilidade fosse inegável, muitos ainda o viam como um andarilho perigoso, um solitário imprevisível que desafiava a tradição. Ainda assim, a oportunidade diante dele era irresistível. Enfrentar um espadachim do porte de Kojiro
era um desafio que Musashi não podia ignorar. Ele enviou a tradicional carta de desafio que Kojiro aceitou sem hesitar. A situação era delicada. Musashi, hóspede de um vassalo dos Hosokawa, estava desafiando outro hóspede do próprio Lord Hosokawa. No entanto, nenhuma objeção foi feita e o desafio foi aceito por Kojiro. O duelo foi marcado para as 8 da manhã do dia 14 de abril, mas na véspera da batalha, Musashi desapareceu. Uma busca percorreu Kokura, mas Musashi sumiu tão silencioso quanto uma sombra ao entardecer. A manhã do duelo amanheceu clara e tensa. Sasaki Kojiro chegou à praia exatamente na hora marcada, vestido impecavelmente com suas melhores vestes. Sua postura era serena, sua mente afiada para o confronto que estava por vir. Mas não havia sinal do oponente. Minutos viraram horas. Kojiro e as testemunhas reunidas ficaram esperando, e a expectativa deles foi lentamente se transformando em inquietação. Então, ao longe sobre a água, um pequeno barco a remo apareceu, com sua figura de proa inconfundível. Era o próprio Musashi. Mais cedo, os samurais do clã Hosokawa o acharam dormindo em uma pousada modesta. Ao acordar, tomou café da manhã tranquilo e se vestiu sem pressa. Ele não mostrou que estava prestes a duelar pela própria vida. Musashi chegou à ilha bem depois do horário marcado, mas completamente tranquilo. Não havia o menor sinal de ansiedade em seu comportamento. Ele não usava trajes cerimoniais, só as roupas gastas do dia a dia. As mangas do seu kimono estavam amarradas atrás das costas, com uma fita para facilitar o movimento e uma toalha grossa enrolada na testa. Em suas mãos não havia uma lâmina polida, mas uma espada de madeira esculpida naquela manhã a partir do remo de um barco, grosseira na forma, mas empunhada com propósito. Diante dele estava Kojiro, visão de elegância, vestido com tecidos ricos e segurando uma arma magistralmente forjada. O contraste era gritante, o polido e o bruto, o formal e o selvagem, um homem da tradição e o fora da lei do instinto. Eles eram dia e noite, reflexos do que o outro não era. Assim que Kojiro o viu sair do barco, repreendeu-o da margem. Você está com tanto medo que até esqueceu a hora do nosso duelo, ele disparou. Musashi não disse uma palavra e simplesmente ficou de guarda com sua espada de madeira, aproximando-se lentamente de seu oponente. Kojiro se preparou para enfrentá-lo, sacou sua katana e jogou a bainha no chão. Esse ato era um sinal de que a luta seria até a morte. Enquanto as ondas levavam a bainha de Kojiro para o mar, Musashi deu um sorriso zombeteiro. Você já perdeu, Kojiro, disse ele calmamente. O resultado deste duelo já está decidido. Kojiro, confuso, semicerrou os olhos. Do que você está falando? Musashi respondeu com um tom casual, como se comentasse sobre o tempo. Desde quando um guerreiro que espera sobreviver descarta a bainha de sua espada? Musashi era um mestre não só da lâmina, mas também da mente. Suas palavras, assim como sua demora, eram armas por si só. Atos sutis de guerra psicológica para desestabilizar o oponente. A bainha descartada, o atraso de horas, a roupa nada ortodoxa, todos os movimentos calculados em um jogo que Kojiro estava apenas começando a entender. Embora Kojiro mantivesse a compostura, a arrogância de Musashi feriu mais fundo do que qualquer espada poderia. Determinado a silenciá-lo, Kojiro ergueu sua lâmina bem alto, assumindo a guarda alta e se preparando para atacar. Ele desceria sua temível espada sobre a testa de Musashi e encerraria o duelo com um único golpe. Mas Musashi já estava em movimento. Enquanto a grande lâmina de Kojiro cortava o ar como um raio, a de Musashi descia no mesmo instante,
sua espada de madeira descrevendo um arco para baixo, mirando diretamente a cabeça de Kojiro. Naquele único instante, o destino foi selado. Ambos os golpes acertaram quase simultaneamente. Então, silêncio. Os dois guerreiros ficaram imóveis, travados nas posturas finais de seus ataques, parados como estátuas. Um silêncio contido caiu sobre a praia. O próprio tempo pareceu parar. Ninguém ousou respirar. Então, suavemente, a toalha amarrada na testa de Musashi se soltou. Havia sido cortada perfeitamente ao meio. Os pedaços pegaram o vento e flutuaram como pétalas caídas. E no momento seguinte, Kojiro desabou silencioso, sem vida, sem emitir um som. Finalmente, Musashi se moveu. Ele avançou, encurtou a distância em 2 passos e desferiu um golpe final para garantir o fim do oponente. Ele ficou de pé sobre o corpo imóvel de Kojiro, impassível, até o último tremor de vida cessar. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou para as testemunhas reunidas. Ele se curvou formalmente e seguiu com determinação silenciosa até o barco que o esperava. Ele subiu a bordo sem hesitação e partiu em direção ao continente. Ele ficou em silêncio, com os olhos voltados para o mar aberto à frente, enquanto as ondas o levavam para longe da costa rumo à lenda. Ou pelo menos é assim que a história é contada. Entre os anos de 1614 e 1615, Musashi participou do cerco de Osaka, um conflito crucial entre o shogunato Tokugawa e o clã Toyotomi. No centro do conflito estava Toyotomi Hideyori, filho do falecido Toyotomi Hideyoshi, que já foi o homem mais poderoso do Japão. Por anos, Hideyori viveu recluso, enquanto rumores espalhados por seu tutor, nomeado pelos Tokugawa, Katagiri Katsumoto, o retratavam como fraco e ineficaz, numa tentativa de evitar agressão por parte do shogunato. No ano de 1611, porém, Hideyori se encontrou com Tokugawa Ieyasu, que ficou surpreso ao descobrir que o jovem era muito mais capaz do que esperava. No ano de 1614, Hideyori começou a reconstruir o castelo de Osaka e reunir uma força de ronin e opositores do regime Tokugawa, um ato visto como desafio. Embora Katsumoto tenha tentado mediar, propondo que Yododono fosse enviada para Edo como refém para aliviar as tensões, ela recusou. Suspeitando de traição, Yododono expulsou Katsumoto e outros leais aos Tokugawa. Com a diplomacia rompida e a resistência armada crescendo em Osaka, Ieyasu aproveitou o momento. Os Tokugawa lançaram uma campanha para esmagar os Toyotomi de uma vez por todas, dando início ao cerco de Osaka. Acredita-se que Musashi participou do exército Tokugawa sob o comando de Mizuno Katsutoshi, um poderoso daimyo. Segundo relatos, Musashi atuou como guarda-costas de Katsutoshi, já tendo a reputação de um espadachim incrível. Embora pouco se saiba sobre o papel direto de Musashi no conflito, sabe-se que ele serviu sob o comando de Katsutoshi, que lutou e triunfou na Batalha de Domyoji durante o cerco de Osaka. O confronto final e decisivo ocorreu na Batalha de Tennoji, em junho do ano de 1615, quando as forças Tokugawa cercaram o castelo de Osaka. Na última tentativa de mudar a batalha, Hideyori elaborou um plano ousado. Seus comandantes, Sanada Yukimura e Onohuru Naga, enfrentariam os Tokugawa pela frente, enquanto Akashi Morishige lançaria um ataque surpresa pela retaguarda. No meio dessa manobra, o próprio Hideyori avançaria a partir do castelo, reunindo suas tropas sob o estandarte de seu pai, Toyotomi Hideyoshi. Mesmo assim, as forças Tokugawa sob Ieyasu resistiram firmemente. Embora Ieyasu tenha sido ferido em batalha, Sanada foi morto e decapitado, e o ataque de flanco de Morishige desmoronou. Com a estratégia em ruínas, Hideyori permaneceu como a última linha de defesa.
Um bombardeio implacável, então, destruiu grande parte do castelo de Osaka, que pegou fogo, e logo depois, Hideyori e sua mãe Yododono cometeram seppuku. O jovem filho de Hideyori e o último herdeiro da linhagem Toyotomi foi executado junto com inúmeros Ronin. O cerco de Osaka marcou o último grande confronto entre dois exércitos de samurais e Musashi estava lá para testemunhar o fim de uma era. Ele teria cerca de 30 anos durante essa batalha culminante. Miyake Gunbei era um distinto vassalo a serviço de Honda Tadamasa. Vários anos depois que Tadamasa estabeleceu seu domínio sobre a região, Musashi abriu um dojo na cidade e exibiu ousadamente uma placa com os dizeres Miyamoto Musashi, o maior espadachim de todo o Japão. Com essa proclamação, Tadamasa sentiu que aquilo era uma afronta à sua autoridade e à reputação de seu clã. Ele ordenou ao seu vassalo mais habilidoso, Gunbei, que visitasse Musashi e colocasse sua afirmação à prova. No ano de 1621, Gunbei procurou Musashi, mas foi obrigado a esperar por mais de 1 hora. Furioso, ele exclamou: "Que insolência! Me fazer esperar, sendo eu um dos principais vassalos do feudo, enquanto ele não passa de um Ronin sem mestre." Finalmente, Musashi apareceu e, sem pedir desculpas, disse: "Se eu soubesse que sua visita era para me desafiar em combate, teria vindo mais cedo. Eu estava no meio de uma partida de Go com um convidado. Se você quiser, podemos ir para o jardim agora. Vou deixar você escolher a arma, aço ou madeira, como preferir." Gunbei, ainda mais irritado com o jeito calmo e despreocupado de Musashi, se conteve, lembrando que seu senhor havia lhe instruído a apenas testar a habilidade de Musashi e não machucá-lo. Quando entraram no jardim, Gunbei quebrou-se um pedaço de bambu para usar como arma. Musashi pegou sua habitual espada de madeira. O duelo terminou num piscar de olhos. Gunbei, atônito com a velocidade e a técnica de Musashi, reconheceu sem hesitar que Musashi realmente merecia seu título. Ele voltou para Tadamasa e fez seu relatório, dizendo que Musashi era o maior espadachim do país. No ano de 1633, Musashi passou a residir com Hosokawa Tadatoshi, o daimyo do castelo de Kumamoto, que havia se mudado recentemente para o domínio de Kumamoto vindo de Kokura. Durante esse período, Musashi dedicou grande parte do seu tempo ao ensino, à pintura e à introspecção, participando de poucos duelos. No entanto, um encontro notável ocorreu no ano de 1634, quando ele cruzou caminhos com Matabe, um renomado mestre da lança. Enquanto Musashi estava hospedado em Kokura, Matabe o visitou repetidamente, ansioso para aprender com o famoso espadachim. Em certo momento, o senhor de Ogasawara solicitou uma luta formal entre os dois guerreiros. Embora Matabe estivesse relutante, ele não pôde recusar a ordem de seu senhor. Para o duelo, Matabe escolheu uma lança de bambu, enquanto Musashi selecionou uma espada de treino de madeira. Quando a luta começou, Matabe atacou primeiro, desferindo golpes rápidos e disciplinados, mas Musashi, calmo e sereno, encurtou a distância e rompeu a guarda de seu oponente. Adotando postura intermediária, venceu os 2 primeiros combates. No terceiro round, porém, a lança de Matabe passou entre as pernas de Musashi. Diante disso, Musashi recuou e disse com um sorriso irônico: "Fiquei impressionado, então desta vez eu perdi." Em seguida, ele se virou para os espectadores reunidos e elogiou a habilidade excepcional de Matabe com a lança. Mais tarde, Matabe refletiu sobre o encontro. "O mestre Musashi é um verdadeiro adepto. Eu nunca consegui acertar um golpe. Ele me permitiu aquela última rodada apenas para poupar meu orgulho. Nessa época, Musashi já estava perto dos 50 anos, além do auge físico. Mas segundo essa história, ele era insuperável em profundidade, humildade e graça." No ano de 1637, Musashi participou da repressão à rebelião de Shimabara,
um grande levante no domínio de Shimabara contra o shogunato Tokugawa. A revolta, que durou de 17 de dezembro de 1637 até 15 de abril de 1638, foi desencadeada por aumentos opressivos de impostos para financiar a construção do castelo de Shimabara e pela perseguição brutal ao cristianismo. A rebelião foi liderada pelo carismático Amaku Shashiro, de 16 anos, uma coalizão de ronin insatisfeitos e camponeses católicos. Em resposta, o shogunato enviou uma força de mais de 125 mil soldados, com o apoio da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Os rebeldes inicialmente sitiaram os castelos de Tomioka e Hondo, mas foram repelidos por reforços dos domínios vizinhos. Depois tentaram tomar o castelo de Shimabara, mas fracassaram novamente. Os rebeldes se reagruparam nas ruínas do castelo de Hara, que já foi lar do clã Arima. Lá, eles fortificaram sua posição usando madeira de seus barcos e suprimentos que haviam tomado de vários clãs, preparando-se para uma resistência final. Sob o reinado do shogun Tokugawa Iemitsu, as forças combinadas dos domínios locais, lideradas por Itakura Shigemasa, cercaram o castelo de Hara, o último reduto dos rebeldes de Shimabara. Entre os presentes estava o lendário espadachim Miyamoto Musashi, que serviu como conselheiro militar para ajudar Hosokawa Tadatoshi. Embora ele tenha desempenhado um papel principalmente estratégico, um dos poucos relatos verificáveis da participação de Musashi em combate ativo narra um momento em que ele foi derrubado de seu cavalo por uma pedra lançada por um camponês rebelde, um raro vislumbre do agora envelhecido guerreiro, apanhado em meio ao caos da guerra. As forças do shogunato, lutando para romper o impasse no castelo de Hara, solicitaram assistência aos holandeses. Em resposta, os holandeses forneceram pólvora e canhões, e um bombardeio total à fortaleza rebelde começou. Apesar do ataque implacável, os defensores, muitos deles ex-samurais experientes, mantiveram suas posições por meses, causando perdas significativas às tropas do shogunato. O inverno rigoroso tornou o conflito mais exaustivo para ambos os lados. No entanto, isolados e sem suprimentos, os rebeldes logo enfrentaram estoques cada vez menores de comida e munição. Em 4 de abril do ano de 1638, em um ato final de desespero, mais de 27 mil rebeldes lançaram um ataque maciço contra o exército do shogunato, que contava com 125 mil soldados. O ataque falhou e os rebeldes foram forçados a recuar. 8 dias depois, as tropas do shogunato romperam as defesas externas da fortaleza. Os rebeldes restantes continuaram a resistir ferozmente, causando pesadas baixas até serem finalmente derrotados em 15 de abril. Após a batalha, o shogunato executou cerca de 37 mil rebeldes e simpatizantes em uma purga brutal. A cabeça de Amaku Shashiro, o jovem e carismático líder rebelde, foi levada para Nagasaki e exposta publicamente como um aviso para os outros. A rebelião de Shimabara foi o maior conflito civil do período Edo e uma das poucas grandes revoltas durante o governo estável e ordeiro do shogunato Tokugawa. Neste ponto, Miyamoto Musashi já havia participado de alguns dos eventos mais decisivos da história feudal do Japão. A Batalha de Sekigahara, que unificou a nação, o cerco de Osaka, que levou o clã Toyotomi à ruína, e agora a rebelião de Shimabara, um último eco de resistência. Ele era um homem que havia testemunhado a morte em todas as formas, no campo de batalha, em combates individuais e através das marés cambiantes de uma era. Até esse ponto, a vida de Musashi havia sido definida por jornadas inquietas, duelos e uma busca pela maestria. Mas com o passar dos anos, ele começou a buscar algo diferente: estabilidade, um lugar onde pudesse repousar sua espada, refletir sobre uma vida inteira de experiências e registrar sua filosofia em palavras. Em 1643, aos 58 anos,
ele encontrou refúgio em um retiro budista tranquilo, numa encosta de montanha. Lá, na solidão de uma caverna de pedra, Musashi entrou no capítulo final de sua vida. Cercado pela natureza e pelo silêncio, ele começou a escrever a obra que eternizaria seu nome na história, o Livro dos 5 Anéis. Os 5 livros se referem à ideia de que existem diferentes elementos na batalha, assim como existem diferentes elementos físicos na vida. Havia um livro da terra, da água, do fogo, do vento e do vazio. O livro da terra serve como introdução e, de forma metafórica, discute as artes marciais, liderança e treinamento como a construção de uma casa. O livro da água trata de estratégia, espiritualidade e filosofia. O livro do fogo aborda o calor da batalha. O livro do vento aborda as falhas que Miyamoto Musashi vê em várias escolas contemporâneas de esgrima e destaca que, apesar das estratégias secretas e antigas, a maioria das formas vem de outras artes marciais. O livro do vazio, embora curto, lista filosoficamente a natureza tanto do conhecimento humano e das coisas que não podem ser vistas. Miyamoto Musashi enfatiza que as pessoas devem aprender a perceber aquilo que não conseguem entender ou compreender. No livro dos 5 Anéis, Miyamoto Musashi descreve e defende seu famoso estilo de 2 espadas. O Caminho de Andar Sozinho é uma obra breve, mas profunda, escrita por Musashi apenas uma semana antes de sua morte. Composto por 21 preceitos, foi escrito enquanto ele renunciava aos seus bens materiais em uma preparação silenciosa para o fim de sua vida. Enxuto e intransigente, o texto reflete a filosofia introspectiva de Musashi, uma vida moldada pela disciplina, solidão e honestidade inabalável. Oferece um último vislumbre da mente de um guerreiro que trilhou seu caminho sozinho, guiado pela clareza, propósito e uma determinação interior inabalável. Estes são seus 21 princípios. Aceite tudo exatamente como é. Não busque o prazer por si só. Não dependa, sob nenhuma circunstância, de um sentimento parcial. Reflita pouco sobre si e muito sobre o mundo. Seja desapegado do desejo por toda a sua vida. Não se arrependa do que você fez. Nunca seja ciumento. Nunca se deixe entristecer por uma separação. Ressentimento e reclamação não servem para si nem para os outros. Não se deixe guiar pelo sentimento de luxúria ou amor. Em todas as coisas não tenha preferências. Seja indiferente ao lugar onde você mora. Não corra atrás do sabor da comida. Desapegue-se de posses desnecessárias. Não siga crenças tradicionais. Não acumule armas nem pratique com armas além do que é útil. Não tema a morte. Não procure possuir bens ou feudos na velhice. Respeite Buda e os deuses sem contar com a ajuda deles. Você pode abandonar o seu próprio corpo, mas deve preservar a sua honra. Nunca se desvie do caminho. Enquanto escrevia seus livros, Musashi estava plenamente consciente de que seu tempo estava chegando ao fim, provavelmente devido a uma doença que se acredita ser câncer. O paradoxo de sua vida está em como, ao confrontar a morte repetidamente no campo de batalha e aperfeiçoar sua esgrima até a perfeição, ele transcendeu os medos terrenos para alcançar uma paz profunda, um esclarecimento nascido através da arte da espada. Esse despertar espiritual diferencia Musashi como um guerreiro extraordinário, diferente de qualquer outro. Além de sua habilidade marcial, Musashi era um artista e escritor talentoso, habilidoso em pintura, escultura e poesia. Ele morreu em 1654 e um de seus alunos relatou seus últimos momentos. Musashi fez com que o levantassem, apertou o cinto e prendeu sua espada curta. Sentado com um joelho levantado, ele segurava a espada com a mão esquerda e a bengala com a direita,
Foi nessa postura digna, aos 62 anos, que ele deu seu último suspiro. Principais vassalos do Lord Hosokawa e outros oficiais conduziram solenemente os ritos fúnebres, erguendo um túmulo para ele no Monte Iwato por ordem do Lorde. A lenda diz que durante o funeral, um raio cruzou o céu, como se a própria natureza marcasse a passagem de uma grande alma. Muitos consideram Musashi como o maior samurai que já existiu, vitorioso em mais de 60 duelos, participante de grandes batalhas, autor de obras filosóficas e criador de sua própria arte marcial. Uma das minhas citações favoritas no Livro do Fogo, composto por Musashi, é a seguinte: assim como um homem pode derrotar 10 homens, 1000 homens podem derrotar 10.000. No entanto, você pode se tornar um mestre da estratégia treinando sozinho com uma espada, para que possa entender os estratagemas do inimigo, sua força e recursos e passar a compreender como aplicar a estratégia para derrotar 10.000 inimigos. Agradeço muito a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecimento especial ao John Sites. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe. Nos vemos na próxima semana para mais um Perfis Históricos.